Quantos aqui têm fome e sede da palavra de Deus? Amém. Então vamos ouvir a palavra de Deus rapidamente. Glória Tem lugar para sentar aí em cima, não? Faz silêncio agora, para de andar. A palavra de Deus pode mudar a sua vida. Uma palavra pode mudar a sua vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Versículo 1 primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos gostariam aqui de ter uma vida transformada assim, instantaneamente? Deixa eu ver você. Todos nós, quando vamos ao Senhor, quando vamos à célula, nossa expectativa é de ouvir uma palavra e ter a nossa vida transformada. Mas você não pode transformar a sua vida, nem eu posso transformar a minha vida. Mas o que você pode fazer é transformar a sua mente. Quando você transforma a sua mente, pela renovação da sua mente, a sua vida é transformada. Paulo está dizendo: eu rogo a vocês, irmãos, que ofereçam o seu corpo como culto ao Senhor. Isso quer dizer que eu estava em Curitiba agora e um jovem me perguntou: pastor, é que o nosso pessoal aqui trabalha muito, estuda muito, eles fazem muitas coisas. Eles dizem que não tem tempo para a obra. E eu disse para eles: isso é por causa de uma mentalidade errada. Paulo está dizendo: ofereçam os vossos corpos como sacrifício, como culto. Então tudo que o seu corpo faz. Tem gente que pensa assim: a minha carne não presta para nada. Mas quando Jesus morreu por você, deixa eu te falar, ele está falando aqui, Paulo está dizendo que até a sua carne, você foi vestido com um novo homem. E agora tudo que você faz, se você está trabalhando, se você está trocando o seu bebê, se você está cuidando, está discipulando, se você está na escola, na faculdade, se você está lá no seu trabalho, se você está no seu compromisso, se você está na sua profissão, em qualquer lugar que o seu corpo e os seus sentidos estão se movendo, você está dando culto em adoração ao Senhor. Você só precisa entender que isso é uma verdade. Você não pode ir para o seu emprego só para cumprir horário. Você tem que ir para lá para cultuar ao Senhor com o seu trabalho, com o seu melhor trabalho. E aí você vai ser o melhor lá na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade. Porque você entende que aquilo é um culto ao Senhor. É um sacrifício ao Senhor. Então você precisa mudar a sua maneira de pensar. Em Provérbios, no livro de Provérbios, em Provérbios capítulo 25, versículo 2, diz assim: a glória de Deus está em manter um assunto em secreto, mas a honra dos reis está em descobri-los. Nós somos reis e rainhas, nós somos príncipes e princesas. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós desvendamos o segredo do coração dele. Quando Paulo falou que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Cristo tem para os seus, para aqueles que Ele ama. Essa palavra, ela já está revelada. Nós já podemos ouvir e ver essas coisas, porque essa promessa é para nós da nova aliança. Não há nada que esteja descoberto. Mas você só pode entrar nesses segredos do coração de Deus quando você tem relacionamento com Deus. E você não pode transformar a sua vida, mas você pode transformar a sua maneira de pensar. E como é que você transforma a sua maneira de pensar? Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus. Você não pode ficar na superficialidade. Você não pode ficar só como um convidado que vem de vez em quando. O Senhor está te chamando para um relacionamento. E esse relacionamento muda a sua maneira de pensar, afeta a sua maneira de pensar. E quando a sua maneira de pensar muda, a sua vida é transformada. De transformação, e eu meditando num texto da palavra de Deus aqui, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 21, diz assim: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
O apóstolo Paulo aqui no versículo 24, ele deixa claro que o Senhor nos chamou para nos revestir de uma nova natureza. É interessante que muitas vezes nós enfrentamos muitas guerras como cristãos por essa transformação. Muitas vezes nós gastamos muito mais tempo tentando mudar a nossa vida e adequá-la à palavra de Deus, do que mesmo alimentando o novo homem, alimentando a nova natureza que foi criada para a santidade. Na semana passada eu estava compartilhando com uma amiga e eu estava falando com ela sobre transformação. E eu sempre dou esse exemplo quando eu falo disso. Eu disse para ela assim, eu tenho uma cachorra em casa. E se a partir daquele momento eu achasse que latir era errado, e eu ensinasse para ela que ela deveria miar a partir de então, e todos os dias eu disciplinasse ela dizendo, por favor, mie. E se ela continuasse latindo, eu ia bater nela, ia discipliná-la, ia chamar a atenção, ia fazer um monte de coisa, até que ela miasse. E a pergunta que não quer calar é, será que essa cachorra iria miar? Todos nós sabemos que não. Ela não faria isso, sabe por quê? Porque isso não é da natureza dela. A única maneira dela ser transformada em um gato e agir segundo a natureza de um gato seria se ela morresse e nascesse para uma nova natureza. Muitas pessoas estão esperando que a sua velha natureza se converta. E eu quero dizer para você, não há chance para o velho homem. A Bíblia fala que todos nós fomos rendidos para ser escravos do pecado. Mas a palavra de Deus diz que a redenção no sangue de Cristo, e todo aquele que nele crê, tem acesso a uma nova natureza. Então, o que eu gostaria de compartilhar com você, não tente transformar o seu velho homem. Desista dele. E gaste mais tempo, ao invés de se lutar e ficar se sentindo condenado por não ser um gato e sim um cachorro. O que eu queria dizer para você é que você se renda a essa nova natureza. Gaste tempo com Deus, ore, frequente sua célula, vá para a igreja. Edifique, alimente o seu novo homem. E espere que essa transformação, que começa na minha mente, quando eu medito na palavra de Deus, que começa na minha mente quando eu me humilho em oração, pedindo para que Ele me transforme, termina na promessa que Ele acabou de descrever aqui. Nós fomos criados para a santidade. Você foi criado, isso é um direito. Isso é um direito do novo homem que habita dentro de você. Você pode usufruir disso. Amém, queridos? Amém. Irmãos, nesse processo de transformação da mente, é interessante porque Paulo fala algo muito interessante na Bíblia, em 1 Coríntios, queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ele deixa bem claro, se você abriu, se não, acompanhe comigo. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse processo de transformação da mente, nós precisamos avaliar uma coisa: as pessoas com quem nós andamos. Nós precisamos avaliar as pessoas com quem nós andamos, porque quando eu recebo, quando eu sou transformado, eu recebo da palavra de Deus, mas se as minhas companhias não auxiliam o que a palavra de Deus fala, naturalmente se dissipa aquilo que eu aprendi. Nós precisamos avaliar as pessoas com quem nós andamos. Isso vai fazer toda a diferença. Sempre que o Senhor, Ele derrama uma transformação, um ensino, uma mudança de mente, Ele gera uma imagem. É interessante, por exemplo, porque muitos que passam por problemas financeiros ou estão tentando sair, por exemplo, da pobreza, e aparece sempre alguém que tem talvez muitas condições e talvez carnalmente você fala assim, poxa, por que que tem essa pessoa na minha frente? Por que que ela está diante de mim? Talvez até gerando algo ruim no meu coração. Mas se você parar para pensar, você não vai para nenhum lugar. Você não é capaz de alcançar nenhum lugar se você não souber para onde você está indo. Deus coloca pessoas diante de você para que você possa olhar e dizer assim, eu posso chegar lá um dia. Amém? É por isso que ao nos relacionarmos com Jesus, com o Espírito Santo, é como se nós estivéssemos olhando uma imagem diante de nós. Quando nós nos relacionamos com Ele, nós sabemos para onde nós temos que ir. Amém, irmãos? Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo e Ele fala conosco, recebemos da palavra, nós sabemos para onde nós temos uma visão. Nós recebemos uma visão clara acerca do real lugar que o Senhor quer nos colocar.
Por isso, quero deixar uma palavra para você hoje. Aprenda a se relacionar com as pessoas corretas. E, em primeiro lugar, busque um relacionamento com o Espírito Santo. Graças a Deus. Também nessa jornada de nos parecer cada dia mais com o Senhor, nós queremos falar a respeito da importância de você vigiar a quem ou o que você está ouvindo. Diga para a pessoa que está do seu lado: cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que as pessoas ao seu redor te dizem. Olha para cá agora. Meu querido irmão que está reunido conosco nesse lugar, eu quero te dizer: os pensamentos dos outros a seu respeito não podem ser mais importantes do que o que Deus pensa a seu respeito. Você não pode, como nova criatura em Cristo, como alguém que recebeu a Jesus no seu coração. E eu quero te dizer, se você está aqui nessa tarde e você ainda não fez a decisão de entregar a sua vida a Jesus, você está perdendo tempo. Os segundos estão passando, os dias estão passando, e cada dia que você acorda é um a menos na sua jornada. Isso parece um pouco assustador, mas é a mais pura verdade. A cada dia que você acorda é um a menos na sua jornada. Portanto, você precisa entender que tudo faz parte de um plano pensado antes da fundação do mundo. Deus pensou em você antes mesmo de criar o mundo. Quantos aqui já tiveram a experiência de ter um filho? Quantos aqui já tiveram a experiência de ser mãe, de ser pai? Levante sua mão. Quando você tem a experiência de ser mãe e de ser pai, você entende que quando o dia que aquela criança nasce, já está tudo preparado para ela. Verdade ou não verdade? No dia que essa criança nasce, já está tudo preparado para recebê-la. Não funciona assim: ah, ela está nascendo agora, então vamos sair correndo e comprar roupa para ela porque ela está nascendo. Ah, ela está nascendo agora, vamos sair para comprar um enxoval. Você sabe que não é assim. Eu quero te dizer, no dia que você nasceu em Cristo, tudo já estava preparado para que você fosse mais que vencedor. Quando você entregou a sua vida para Jesus, querido, tudo foi preparado para que você fosse um vencedor. E eu quero te dizer, cuidado com o que você está ouvindo. Mateus vai dizer isso para mim e para você. Ele vai dizer, cuidado para pôr em prática aquilo que você escuta. E eu quero finalizar dizendo que o Salmo 139 fala sobre os pensamentos de Deus a meu respeito e a seu respeito. E o verso 17 diz assim, o salmista dizendo: ah, Senhor, como são maravilhosos os teus pensamentos a meu respeito. Se eu contasse os grãos de areia, eu não terminaria, eu não conseguiria contar os teus pensamentos sobre mim. Eu quero que você saia dessa tarde, desse culto, com um desejo no seu coração. Eu quero que você saia com um desejo. Pense assim: eu quero saber todos os mistérios de Deus a meu respeito. Talvez você veio curioso para saber o que ia até aqui, mas é uma curiosidade muito maior. É de saber o que Deus pensa sobre você, o que Ele estava pensando quando Ele te criou, o que Ele estava pensando sobre o seu futuro. Eu te encorajo a descobrir isso em nome de Jesus. Lá em Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sua maneira de pensar, ela vai ser afetada pelo exercício da resistência. Quanto mais você resiste a uma tentação, você está exercitando os músculos do seu caráter. Então, toda vez que você resiste a uma mentira, toda vez que você resiste, a má companhia, toda vez que você resiste fazer o mal, o seu caráter, ele está sendo construído. Lá em Gênesis, Adão e Eva estavam ali no jardim, e naquele jardim existiam muitas árvores. E daquelas árvores eles poderiam desfrutar, mas apenas umas eles não poderiam tocar. E aquela árvore que eles não poderiam tocar, ela não era uma árvore de aparência feia, ela era uma árvore atrativa, ela era uma árvore muito bonita, E Adão e Eva não resistiram. Então a tentação, ela está no nosso dia a dia. Todos os dias nós precisamos resistir à tentação. O próprio Jesus, ele foi tentado. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz: nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos,
O homem é tentado por aquilo que a sua carne cobiça, quando ela o atrai e o seduz. Não se sinta mal pelo fato de você estar se sentindo tentado. Isso é normal. Isso faz parte da natureza humana ser tentado. Mas o povo de Deus, ele é tentado em tudo, mas ele escolhe aquilo que é bom. Apesar de todas as suas lutas, o povo de Deus escolhe aquilo que é bom. E nós temos o nosso caráter forjado e construído por Deus quando nós escolhemos o Senhor. Quando nós somos tentados, mas mesmo assim escolhemos não pecar, escolhemos ficar com o Senhor. Você pode até estar pensando: Senhor, estou sendo muito tentado. A tentação está muito forte. Eu não estou mais aguentando. Mas Deus te diz, né? Estou preparando, estou forjando um homem e uma mulher de Deus nessa situação. Você está sendo forjado, você está sendo preparado diante dessa situação. E você não é fruto das suas tentações, você é fruto das suas escolhas. O que você determina no seu coração é o que vai formar a sua história. A sua história é formada por aquilo que você determina no seu coração, pelas suas escolhas. Seus músculos espirituais estão sendo formados, estão sendo construídos durante a tentação, quando você escolhe o melhor, o Senhor. E quando o pastor Wilton falou que nós não cobiçamos, Jesus foi tentado e não cobiçou. Ele estava no deserto e aí o diabo, aproveitando-se do sentimento de fome, ofereceu um pão para provar que ele era filho de fato. E Jesus entendeu, mesmo no momento de adversidade, de tentação, que Deus queria demonstrar a bondade dele mesmo naquele momento. Quando você é tentado, não foi Deus de propósito que quer fazer a mim e a você a sofrer. Muito pelo contrário, Ele quer que eu e você exercitemos o nosso olhar mediante a sua bondade em qualquer circunstância. Jesus estava ali sendo tentado, e mesmo naquele deserto, ele viu a bondade de Deus. Ele entendeu assim: não é à toa que eu estou 40 dias de jejum. O Senhor não é mau, Ele sabe que eu preciso comer, mas na verdade Ele quer me apresentar uma comida que o mundo não pode receber. Ele quer me levar para um outro nível de alimento, o alimento da palavra de Deus, que é eterna. Por isso, se eu e vocês somos tentados, é porque de fato Ele quer demonstrar bondade. Vamos enxergar a bondade de Deus em todas as coisas. Amém. Diante de todas essas verdades que nós escutamos aqui nessa tarde, a Bíblia fala que os pensamentos de Deus, eles são mais altos que os nossos. Amém? E toda mulher, ela gosta de se maquiar. E ela, ao se maquiar, ela revela uma beleza exterior. Mas a verdade é que nós precisamos revelar uma beleza interior. E essa beleza interior fala de Cristo em nós. Isso fala de uma declaração ao nosso respeito, sobre pensar o que Jesus pensa de nós. Você já parou para pensar o que Jesus pensa ao seu respeito? Porque a nossa tendência é sempre olhar para dentro de si e achar coisas erradas dentro de nós. A gente acaba se culpando por muitas coisas e achando que a gente nunca vai acertar. Mas Jesus, Ele olha para nós sempre na esperança dos nossos acertos. Essa é a mais pura verdade da palavra de Deus em nossa vida. Jesus pensa de nós de cultivar uma esperança onde muitas vezes as pessoas, elas ficam cultivando coisas negativas. Ela passa a conviver em um ambiente em que qualquer coisa que as pessoas começam a falar, coisas erradas, aquilo vai contaminando o coração, vai entrando na mente dela, e ela começa a entender que aquilo é verdade para a vida dela. Mas nós precisamos deixar de ser termômetro e ter alguém que vai provocar um ambiente saudável. E deixar de lado os pensamentos negativos, os ambientes negativos,
Porque a tendência é que a gente fique se contaminando e pensando coisas ao nosso respeito. Isso fala de embelezar o nosso espírito. Quando nós entendemos que temos esperança e paramos de dar ouvidos para o que as pessoas falam negativamente, nós entendemos que existe uma verdade para a nossa vida. Existe um amor que está por trás disso tudo. A verdade é que nós precisamos nos distanciar desses pensamentos e entender que o cultivar é o que vai me dominar. Diga para a pessoa que está do seu lado, o que você cultivar é o que vai te dominar. Amém? Glória a Deus. Falando sobre cultivar esperança, todos nós precisamos cultivar esperança. E eu gostaria de compartilhar com vocês Lamentações capítulo 3, no versículo 20 e 21 fala assim: eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O que nós temos cultivado em nossa mente? O que nós temos cultivado nos nossos pensamentos? Será que nós temos cultivado aquilo que nos traz dor? Será que nós temos cultivado aquilo que nos traz sofrimento? Aquilo que nos traz amargura? O que nós temos cultivado nos nossos pensamentos? O profeta Jeremias, ele fala: eu não quero cultivar nada disso. Isso me faz perder a vontade de viver. Eu quero cultivar na minha mente aquilo que me dá esperança. E o que pode me dar esperança? A palavra de Deus, ela pode nos dar esperança. Ela pode mudar o rumo da nossa existência. Como a pastora Luana falou, a palavra de Deus, ela fala sobre nós. Eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de guerra. Para dar a vocês o fim que vocês desejam. Que a gente possa cultivar na nossa mente pensamentos a respeito do amor de Deus, a respeito da bondade de Deus, a respeito da misericórdia de Deus, que nos amou quando ainda estávamos imersos em pecados, quando a nossa vida ainda estava tão suja, que nem nós acreditávamos que valia a pena. Que nós possamos cultivar esse amor, pois Ele vai trazer esperança. Amém. Fique em pé no seu lugar, por favor. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não pode transformar a sua vida, mas você pode transformar a sua maneira de pensar. Fala, mas você pode transformar a sua maneira de pensar. E quando você transforma a sua maneira de pensar, a sua vida é transformada. Diga assim: você transforma a sua maneira de pensar quando você busca um relacionamento com Deus. Diga: você transforma a sua maneira de pensar quando você se veste do novo homem e desiste do velho homem. Diga: você transforma a sua maneira de pensar quando você cuida dos seus relacionamentos. Diga: você transforma a sua maneira de pensar quando você empresta os seus ouvidos para ouvir aquilo que edifica. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você transforma a sua maneira de pensar quando você cultiva esperança. Diga: que você transforma a sua maneira de pensar quando você resiste à tentação. Diga: você não pode transformar a sua vida, mas você pode transformar a sua maneira de pensar. E quando você transforma a sua maneira de pensar, a sua vida é transformada. Levanta as suas mãos e vamos olhar para Ele, que é o autor da nossa vida. Sim, quero sentir suas afeições por mim, não consigo me esconder. Você pode cantar? Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Poder te contemplar. E poder te contemplar.
percebo algo diferente. Olha essa verdade que você pode cantar. Se você vê ele, você vê o que ele pensa sobre você. Diga isso: quando eu te contemplo. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Diga: quando eu te vejo. Vamos dizer isso mais forte. Quando eu te vejo, faça essa oração, diga. Eu percebo algo diferente em mim. Oh, é como se você estivesse orando para ele hoje, e dizendo: quando eu te contemplo. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Então vamos dizer o nosso desejo hoje para ele. É o que nós queremos. Só quero ver você. 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 Quantos estão aqui nessa noite e pela primeira vez você quer ter a experiência de enxergar a si mesmo como ele te vê? Isso é uma experiência incrível. Talvez até hoje você só escutou o que as pessoas pensam sobre você. Mas existe uma experiência, a experiência de saber o que Cristo pensa a meu respeito.